Olá pessoal, vamos hoje aqui com mais uma videoaula explicativa sobre algumas ferramentas aqui do Microsoft Word. E o tema da nossa videoaula de hoje é a ferramenta Pincel. Uma ferramenta relativamente simples, do seu uso muito simplificado, mas que muita gente ainda tem dúvidas sobre ela. E hoje a gente vai estar explicando como trabalhar com a ferramenta Pincel. A maior dificuldade que as pessoas têm de compreender a utilidade dessa ferramenta aqui é, primeiro, pelo próprio nome dela, né? Pincel. As pessoas pensam que o pincel vai atribuir no texto alguma característica de cor, que vai pintar alguma coisa no texto. As pessoas não entendem e pensam que é assim que funciona, mas não é. Pincel não tem nada a ver com cor, com pintar, apesar de que relativamente também faça isso, né? O pincel nada mais é de que um formatador completo, ou seja, ele leva todas as formatações de uma frase, ou texto, ou palavra, para outra frase, ou texto, ou palavra do seu texto, né? Vamos exemplificar isso? Vamos lá. Então eu preparei aqui para vocês várias frases. São iguais, tá do mesmo jeito, vocês estão percebendo. Então eu vou selecionar aqui a primeira frase, né? E vou mudar nessa frase as formatações dela. Lembrando, gente, formatação em informática é a mesma coisa que dizer eu vou mudar essa frase, eu vou modificar essa frase. Então, em vez de eu falar eu vou modificar a frase, na linguagem da informática eu digo eu vou formatar essa frase. Então vamos lá. Então eu vou formatar a fonte. Lembrando, fonte, gente, fonte é o modelo da letra. Então, toda vez que eu falo, vou mudar a fonte de uma frase, eu estou dizendo que eu vou mudar o jeito da letra, o tipo da letra, né? Então, aqui eu tenho uma lista com todos os modelos de letras que eu tenho instalado nesse computador. Eu vou escolher uma aqui aleatoriamente. Percebe que eu já fiz uma formatação diferente, ou seja, eu já modifiquei essa frase, né? Vou fazer a segunda formatação, eu vou trocar o tamanho da fonte. Então vamos lá, então eu vou colocar aqui um tamanho 22, né? Já é a segunda formatação que eu faço na frase, ou seja, é a segunda modificação que eu faço na frase. Vou continuar modificando, vou continuar formatando. Então vamos lá, vou colocar aqui uma cor diferente, vou colocar aqui um vermelho escuro, já é a terceira. Vou colocar negrito. E aqui também muita gente tem dúvida nessa ferramenta. Professor, então se eu colocar negrito, significa que então agora não vai ficar mais vermelho, vai ficar negro, vai ficar preto? Nada disso, pessoal. O negrito aqui significa que vai ficar mais forte, o texto vai ficar mais, vamos dizer, mais destacado, né? Então vou colocar aqui um negrito. Vocês vão perceber aqui, ó, que a frase vai ficar num formato mais despojado na tela. Vamos ver? Olha lá. Aqui modificou pouca coisa, mas dá para você perceber. Eu vou tirar, fica mais fininho. Vou colocar um pouquinho mais grosso e assim por diante. O itálico, que vai fazer com que a letra fique tombadinha. Vamos lá. Olha lá, deu uma caidinha para o lado. Vou tirar o itálico para vocês verem. Voltou ao normal. Vou colocar o itálico, deu uma caidinha para o lado. E o sublinhado, que é aquele traço que fica embaixo da frase. Então, tirei o sublinhado, coloquei o sublinhado. Vocês perceberam que todas as mudanças que eu fiz nessa frase. Então, o que eu fiz nessa frase? Eu troquei a fonte, ou seja, eu troquei o tipo da letra, eu troquei o tamanho da letra, eu coloquei negrito, itálico e sublinhado. Eu fiz quantas formatações, gente? Quantas modificações eu fiz? Eu fiz 5. Fonte 1, tamanho 2, negrito, itálico e sublinhado 3, somando com 2, 5. Fiz 5 formatações aqui. Eu posso fazer mais formatações? Claro que eu posso. Então eu posso colocar centralizado, já é a 6ª formatação. Eu posso colocar uma borda, né? Então já vai ser a 7ª formatação. Eu posso colocar um fundo, vou colocar aqui um fundo cinza aqui, ó. Já é a 8ª formatação, não é isso? Tá bem, então eu fiz 8 formatações naquela frase que estava igual às demais aqui de baixo. Supondo, pessoal, que eu estou trabalhando aqui com um texto
né, um trabalho, de um relatório no meu serviço, ou um trabalho de faculdade, e esse texto aí tem lá 30, 40, 50, 100 páginas, sei lá quantas páginas tem. Mas em cada título e subtítulo, né, tem que haver uma padronização, ou seja, você vai deixar todos os seus títulos e subtítulos do mesmo jeito, ou seja, com a mesma formatação. E é aí aonde entra a utilidade da ferramenta pincel, que é essa aqui no cantinho aqui, pessoal. Estou mostrando, deixei até meu mouse pretinho para mostrar para vocês, tá vendo? Então é agora que entra a utilidade dessa ferramenta. Mas como assim? De que jeito? Simples. Eu não tenho que deixar os meus títulos todos iguais, os meus subtítulos todos iguais, do mesmo jeito, com a mesma formatação? Tenho, até para manter uma padronização no meu trabalho, né? Mas eu já fiz aqui no primeiro tudo aquilo que eu quero que fique iguais aos demais. Então, vamos supor que essas frases aqui de baixo sejam os meus títulos e subtítulos do meu trabalho. Meu trabalho aqui tem, sei lá, 200 páginas. Então, eu quero que todos os meus títulos e subtítulos fiquem iguais. Maravilha! Então, eu já fiz não já? Ao invés de eu selecionar um por um e modificar manualmente, indo aqui em 7, 8, 9 lugares diferentes na minha barra de formatação para dar o mesmo efeito, como eu já tenho um efeito pronto, uma formatação pronta, basta eu selecionar aquela formatação que eu já tenho e clicar na ferramenta pincel. Cliquei na ferramenta pincel. Perceberam alguma mudança? Se você falou que percebeu, você está mentindo, não mudou nada, não mudou nada. Você só disse para o computador que você vai fazer em algum lugar do seu texto igual a essa parte aqui, ó. Mas você ainda não escolheu aonde vai ser feito. Nós vamos fazer agora, selecionando. Olha lá, eu vou selecionar essa terceira frase aqui, ó. Quando eu selecionar ela e solto o botão do mouse, perceba que ela adquiriu a mesma formatação da frase inicial. E se eu quisesse fazer isso com todos os subtítulos e com todos os títulos do meu trabalho, bastaria eu selecionar e dar um clique duplo no pincel, para mim não ter que vir no pincel também toda hora, porque senão acaba dando o mesmo trabalho. Então eu vou dar um clique duplo aqui, o meu mouse vai ficar fixo, percebe que aqui, ó, não sei se vai dar para ver, se o ângulo da câmera vai tá legal, mas aqui vocês vão perceber que o mouse ele assume o formato de um pincelzinho, de uma brocha, né? Então ele está dizendo que ele está fixo ali. Ele vai colocar essas formatações em todas as frases ou palavras que você quiser, até que você clique de novo no pincel para desativar essa função. Então eu selecionei a frase que eu quero, né? Copiar as formatações, dei um clique duplo no pincel e agora então eu vou fazer o que? Eu vou selecionar todos os meus títulos do meu trabalho, né? E você vai perceber que ele vai ficar igual, com a mesma formatação, ó. E vou selecionando até terminar todos os meus títulos e subtítulos, ficou todos iguais, não ficou? Para ele não ficar colocando, né, essa mesma formatação em todo o texto, que não é o objetivo, é só nos títulos e subtítulos, como eu já terminei, eu vou desmarcar o pincel. Olha lá, desmarquei, o meu texto voltou ao normal. Percebe que aqui embaixo eu vou digitar algumas palavrinhas aqui, ó, tá normal. Certo, pessoal? Espero ter esclarecido a utilidade da ferramenta pincel, que é uma ferramenta muito simples, é uma das mais bobinhas que tem aqui no Word, né? Mas que muita gente ainda tem dúvida, né? do que ela serve, como que eu vou usar, em que situações e tal, né? Então é isso. Espero ter ajudado. Se você quiser aprender mais, matricule-se com a gente, a Escola Connect aqui em Garapava. Um forte abraço para vocês e até breve.